Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro agradecer a vocês por ter feito a adesão a esse plano de aula no ensino à distância, tendo em vista a minha impossibilidade de estar com vocês presencialmente por alguns dias, né? Então é isso, muito obrigado, tá? Então vamos iniciar aí um curto trajeto no ensino à distância. Hoje é a aula 1 e da disciplina Práticas de RH. Sendo que Práticas de RH nós já estávamos, né, rodando esta disciplina no presencial. E salvo engano, porque o meu controle acabou ficando lá na escola, a gente iniciou essa disciplina há pouco tempo e iniciamos pela parte prática, pela parte de cálculos, né? De férias, 13º, FGTS, e ficou a parte teórica. Eu confesso que deixaria a parte teórica para dar evidência apenas na reta final, tendo em vista que ao discutir a parte prática, inevitavelmente a gente está falando do conteúdo teórico presente na nossa apostila, né? Então, como a gente está agora na modalidade EAD e é a primeira aula, eu vou fazer uma inversão. A gente vai ter uma parte teórica, uma discussão baseada no conteúdo teórico, mas é claro que a gente vai sempre tentar imaginar essa situação vivenciada na prática, tá bom? Então, essa nossa primeira aula, ela é pertinente ao dia 1º de agosto de 2020. Meu nome é Pablo e pela unidade Vilar dos Teles da Microlins, a gente vai dar, portanto, a continuidade à disciplina Práticas de Recursos Humanos. A aula hoje, ela corresponde o que consta na apostila do capítulo 1 e 2, então é a parte introdutória, mas é uma parte introdutória que a gente consegue discutir, falar, mostrar aí algumas vivências, tá? E como todos nós vivemos essa parte de RH na prática, independente de ser do lado de lá do balcão ou do lado de cá do balcão, independente de ser do lado de ser um funcionário de RH ou ser uma pessoa que está participando de um processo seletivo, a gente vivencia situações pertinentes a essa vivência de práticas de recursos humanos, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre 4 tópicos, bem rapidamente, tá? Falaremos sobre 3 principais recursos na empresa, organograma do RH, formas de recrutamento e uma breve análise de currículos, tá? Caso a gente já tenha discutido um ou mais pontos desses, não tem problema, tá? Não compreendam de maneira equivocada. A gente o tempo todo vai rediscutir vários pontos dentro da disciplina de práticas de recursos humanos, porque é um conhecimento que a gente adquire previamente, né? A gente precisa desenvolver uma atividade lá na frente, mas baseada em um conhecimento prévio. Então, toda hora a gente vai rememorar algumas coisas, tá bom? E garanto a vocês que não haverá atraso algum pertinente a essa disciplina, tá? Atraso do tipo, então vamos prolongar a quantidade de aulas. Não, não, não. A gente vai seguir o cronograma, tá bom? Bom, quando a gente fala dos 3 principais recursos na empresa... Só um instante, pessoal, só um instante. Voltando, desculpa. Quando a gente fala dos 3 principais recursos da empresa, a gente está falando dos recursos humanos, que somos nós, são as pessoas que vão trabalhar na nossa empresa, pessoas essas que foram selecionadas por meio do nosso conhecimento técnico, né? E a gente desenvolver ali as nossas habilidades por meio do recrutamento, da seleção, do evento de boas-vindas, enfim, a gente tem uma parcela muito importante na hora de recrutar pessoas, tá? Ou seja, inserir na empresa, nas nossas organizações, um dos recursos importantes que é o recurso humano, que são as pessoas propriamente ditas, tá? As pessoas que desenvolvem ali a sua força de trabalho e esta força de trabalho resulta
Bom, aí vai depender do tipo de empresa, né? Se for uma linha de produção, se for uma execução de uma tarefa, mas o recurso humano um dos principais recursos das nossas empresas, tá? Da organização. Um outro recurso muito importante, é claro, inevitável, né? Que a gente precisa dele nas nossas vidas pessoais e profissionais, e as organizações não poderiam ser diferentes. Até por serem o quê? Pessoas também, sendo pessoas jurídicas, né? Então, essas pessoas, todos nós, precisamos de quê? De recursos financeiros. Recursos financeiros para que nós possamos arcar com os nossos compromissos. Se nós, enquanto pessoas físicas, nós temos compromissos que dependem ali de um recurso financeiro para cumprir com esses compromissos, as empresas também, né, as pessoas jurídicas também precisam de recursos financeiros. Ora, vale lembrar o seguinte: se a gente lá no primeiro recurso a gente citou recursos humanos, tudo bem que existam muitas pessoas que trabalham, por exemplo, em serviços voluntários. Mas ainda assim, se eles trabalham de maneira voluntária para um projeto, esse projeto ele necessita de um recurso financeiro para tocar este projeto, porque as pessoas elas doam a sua força de trabalho, sua mão de obra, né? Mas também depende de outros recursos, né? Precisa de um recurso material, e esse recurso material precisa ser adquirido. Para ser adquirido, precisa ser comprado. E, claro, pode ser doado? Pode, mas, poxa, ainda assim, aquele recurso precisou ser comprado, precisou ser adquirido, né? Então, tirando essa hipótese de voluntariado, aí mais do que nunca, né, a gente precisa entender que recursos financeiros é extremamente importante, até para remunerar o recurso humano, tá? E também o que vem agora a seguir. Recursos naturais. Aqui está elencado entre os 3 principais recursos que toda organização precisa. O que são os recursos naturais? Claro, são os recursos advindos do meio ambiente, inclusive ele próprio. E aí, quando a gente fala que as organizações precisam pensar, repensar, refletir sobre a sua condição de utilização dos recursos naturais, é daí que vem a discussão da questão ambiental, né? Da questão da responsabilidade ambiental, responsabilidade social, responsabilidade ecológica, porque esses recursos, por exemplo, a empresa não precisa da energia elétrica, então a empresa precisa administrar bem o consumo da energia elétrica, não pensando apenas pela questão do financeiro, também, mas ela precisa entender que esse recurso natural, ele é finito, né? Então, portanto, ela tem a parcela de responsabilidade de fazer o uso daquele recurso natural de maneira correta, né? Então aí a gente tem que pensar em muitas outras coisas, né? O recurso material, como o papel mesmo, a gente sabe de onde vem o papel. E aí a empresa precisa ser responsável por não utilizar papel a esmo, né? Porque se utilizar papel a esmo, se o volume, imagina todas as empresas desconsiderarem a necessidade de tratar corretamente os recursos naturais, imagina, eles são finitos e a gente qualquer dia aí, né, qualquer geração à frente aí, se a gente começar desde já a nos relaxar quanto a isso, em breve esses recursos eles estarão sendo esgotados muito mais rapidamente do que se a gente preservá-los, né? Se a gente usar com sabedoria, usar mediante a efetiva necessidade, né? Existem projetos e projetos aí que incentivam a utilização de recursos naturais renováveis, né? É preciso pensar nisso, apesar de hoje se caracterizar num investimento alto ainda, tá? Bom, então falamos dos 3 principais recursos na empresa, que são os recursos financeiros, os recursos naturais e os recursos humanos. Agora vamos para organograma do RH. No organograma do RH, o detalhe aqui
é que não é o momento de estudar organograma, mas é necessário que você tenha um conhecimento do que é um organograma, né? A leitura, a interpretação. E eu acredito que vocês já tenham. Caso não tenham, me sinalizem que de repente na próxima gravação eu faço ali uma parte em relação a isso, tá? Gente, o organograma, é claro que de empresa para empresa pode se diferenciar, tá? Então aqui a apostila ela nos traz uma imagem de um organograma, sim, esse é um formato de um organograma, mas ele se diferencia de empresa para empresa. A ideia de mostrar esse organograma aqui, apesar de falar que muda de empresa para empresa, é mostrar a questão da hierarquia. A questão da hierarquia não muda, né? Quem está ali no topo do organograma quer dizer que exerce liderança para baixo. Quem está embaixo quer dizer que se sujeita, né, é subordinado a quem está acima. Não necessariamente todos que estão acima, assim como nem todos que estão abaixo são subordinados a todos que estão acima, tá? Porque precisa ter uma conexão lógica. Isso ou vocês já sabem ou a gente precisa aprender a leitura de organograma, mas acho que vocês já sabem. Vamos lá. Presidência, diretoria, que se distribui em administração financeira, RH comercial. O que a gente está fazendo aqui é estudando o quê? A parte de recursos humanos. E aí, quando se desdobra os recursos humanos, você tem estratégico e você tem técnico. Perceba que ele está conectado, no mesmo nível hierárquico, sendo que cada um tem o seu conjunto de responsabilidades. Estratégia tem estas responsabilidades e talvez outras. Técnicas tenha estas responsabilidades e tantas outras, porque vai se diferenciar de empresa para empresa, tá? Gente, agora vamos lá. O que cabe à área estratégica de recursos humanos? Eu costumo dizer que é aquela parte mais filosófica, é aquela parte que é o bom ser feito, é bom fazer desta forma, mas de empresa para empresa você terá ali um trato diferente, uma forma diferente de atuar enquanto RH no que diz respeito à parte da estratégia, né, que tem relação aí com a psicologia. Já na parte técnica, você tem a diferenciação não necessariamente do trato de empresa para empresa, mas sim na forma de conduzir, tá? Porque as tratativas no que diz respeito à parte técnica do RH, que boa parte é conhecida pela parte de DP, departamento pessoal, essas partes elas têm uma parametrização, né? As empresas elas devem seguir determinados regimes, né? Determinadas políticas de departamento pessoal, departamento de recursos humanos. Então, a empresa ela não pode, por exemplo, decidir quanto que ela vai pagar, salvo exceções, tá, gente? Só estou falando assim, dentro de uma regra, ela não pode decidir se ela vai ou não depositar o FGTS, se ela vai ou não contratar de maneira formal. Aí, claro que tem empresas que ignoram isso, mas ela sabe que está subordinada a diversas tratativas que vêm ali determinadas pela consolidação das leis do trabalho, tá? Então, aonde que ficam essas partes? Na parte técnica, que é, olha só, a relação de direito. Então, o que está previsto na legislação não funciona diferente para a minha empresa da sua empresa. Funciona igual, né? Salvo, claro, as suas particularidades que a própria legislação define, tá? Então, documentos e contratações. Quais são os documentos para serem recolhidos dos colaboradores novos ou para manutenção dos colaboradores? São documentos que a legislação prevê, né? Seja por uma determinação legal para conduzir algum procedimento específico, né? Por exemplo, salário família, o que o funcionário tem que demonstrar, o que ele tem que mostrar, né? Alguns benefícios que têm as suas políticas de benefícios e aí a empresa precisa dizer para o funcionário quais são os documentos que ele precisa evidenciar, benefícios legais como vale transporte, que tipo de documento que o funcionário tem que assinar, ainda dentro de direito e da parte técnica no vale transporte,
qual o percentual que pode ser descontado, máximo, mínimo, se tem mínimo, enfim. Bom, aqui é aula para a gente aprender também isso. Então é claro que não existe um mínimo de cobrança de vale transporte, né? Pelo vale transporte, mas existe um máximo, existe um teto, né? Que vocês devem se lembrar aí que é de até 6%. E até 6% ele parte lá do zero. A empresa pode inclusive não cobrar, né? Ela é obrigada a arcar com o vale transporte. Se ela é obrigada a oferecer, porque o funcionário ele não tem que arcar com o seu vale transporte, né? Se você contrata o funcionário, você já tem que saber que você tem que arcar com pelo menos 94%. Porque 6% ele deve arcar também. Agora, a empresa, ao invés de pagar 94%, ela decide pagar, por exemplo, 100%. Mas isso é uma decisão estratégica, às vezes, né? Dela. Estratégica, tá vendo? Decisão estratégica, porque a parte comportamental, a parte de psicologia pode dizer o seguinte: olha, isso pode se transformar num benefício aí para encantar o nosso colaborador, ele pode se sentir mais valorizado, até porque vai sobrar 6% a mais do salário dele, e isso é significativo, né? Beleza? Então a parte técnica tem relação com o direito. Você tem aqui, ó, documentos, legislação trabalhista, cálculos e benefícios e tributos, realização da folha de pagamento, cálculo, né, de folha de pagamento, cálculo de rescisões e homologações, né, no caso de dispensa do colaborador. E como eu não falei, ó, na parte estratégica você tem, né, com base no uso em psicologia, né, eu falei assim, a parte filosófica também, né, a parte bonita, encantadora do RH, que é o recrutamento e seleção, a integração e o regulamento interno, treinamento e desenvolvimento, que a gente vai falar bastante sobre isso depois, decisões sobre prêmios e benefícios, ou seja, a criação de políticas para oferecimento de algum benefício, né, para os colaboradores. Isso tudo tem relação com a parte estratégica, porque a parte de direito não vai dizer a respeito disso, a não ser que sejam benefícios legais, como o Vale Transporte né? É um benefício para o colaborador e é um benefício legal. É um benefício que está previsto na legislação. Inclusive, a própria legislação trabalhista, ela diz, né? Ela faz ali a recomendação, mas é a definição da política de RH em alguns benefícios. Tá bom? Vamos para o próximo slide. Nesse slide, a gente vai falar sobre processos de recrutamento e análise de currículos. Na verdade, a parte de análise de currículos vai para o último slide. O que nós temos a falar sobre processos de recrutamento? Bom, gente, vou abrir um parênteses aí, tá? Vocês que têm a apostila, vocês vão consultar a apostila nos seus capítulos 1 e 2 e terão ali um vasto material, tá? Falando sobre isso que nós estamos tratando hoje nessa gravação, mas ele vai ampliar a discussão, ele vai falar os pormenores, né? Os detalhezinhos e tal. Mas, gente, quem não tem a apostila, é claro que tem a internet aí para buscar, para pesquisar, mas o conteúdo desta nossa gravação ela está focando nos principais pontos da apostila, né? Então a gente traduz ali o que a apostila traz em algumas páginas e a gente traduz aí para poder passar nessa gravação para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos que vocês não estão perdendo, né, conteúdo. O que você tem a mais quando você tem a apostila, você vai precisar até o final, não é? É que ali você vai ter um conteúdo mais amplo. De repente, né, de uma forma você não compreende, aí você vai dando continuidade e aquilo vai te possibilitando a compreensão de uma maneira melhor, né? Vamos falar sobre processos de recrutamento. Olha esses 3 tópicos aqui: recrutamento interno, externo e anúncio da vaga. A ordem para a discussão disso daqui é irrelevante. No entanto, na prática, você vai primeiro ter que discutir o quê? Sobre a vaga propriamente dita. A vaga, não estou falando nem o anúncio da vaga. A vaga. Você tem que saber que vaga é essa que você está ofertando,
né? Essa vaga ela foi demandada por algum gestor, essa vaga estava prevista no orçamento, essa vaga não foi demandada e não estava prevista no orçamento porque tinha um ocupante para essa vaga, sendo que esse ocupante morreu, esse ocupante pediu demissão, esse ocupante foi desligado. Acontecem coisas na empresa, né? E às vezes não estava previsto. Então, quando você vai fazer uma reposição, você precisa conhecer o que? O perfil daquela vaga, para que, baseado no perfil da vaga, você consiga encontrar pessoas que tenham o perfil adequado para ocupar aquela posição na empresa. Então, você precisa saber, antes de mais nada, a existência daquela vaga, né? Se aquela vaga é de reposição, se aquela vaga é abertura nova, se aquela vaga é de promoção, porque às vezes é uma vaga que surgiu dado o aumento de demanda pela sua empresa, na sua prestação de serviços. Às vezes você não esperava ter que contratar alguém e que bom que você teve que contratar alguém, né? Porque isso quer dizer que a empresa está em amplo crescimento, né? Bom, então você descobriu que vaga é essa, o perfil da vaga. Se você descobre o perfil da vaga, você descobre o perfil da pessoa que precisa para ocupar aquela vaga. E agora é a hora de você pensar o seguinte: e eu vou buscar essa pessoa aonde? Essa pessoa eu vou buscar internamente? Essa pessoa eu vou buscar externamente? Essa pessoa eu vou buscar tanto internamente quanto externamente? E é aí que vem o processo, parte, né, do processo de recrutamento, que é quando você vai tomar a decisão pelo recrutamento interno, sim ou não. Sim, ou seja, você vai buscar dentro da empresa. Não, você vai fazer o quê? Você vai buscar uma pessoa de fora da empresa. Então, o recrutamento interno é o recrutamento que é dado internamente na empresa. A empresa divulga para os seus funcionários que existe uma vaga em aberto e permite que esses funcionários se candidatem a essa posição em aberto. O recrutamento externo é quando a empresa vai buscar alguém para oxigenar aquela equipe que já existe, né? Composta ali por pessoas, claro, internas, né? E aí ela vai buscar uma pessoa de fora, porque essa pessoa de fora vai vir sem o vício da empresa, né? Ela vai trazer conhecimentos de fora, e por isso que a gente fala de dar uma oxigenação, né? Uma oxigenada na equipe. Uma pessoa de fora para dar aquele alerta, aquela sacudida na empresa, ok? Bom, agora a gente vai falar no próximo slide sobre a análise de currículos. Aí, a análise de currículos, que diz respeito àquela parte estratégia do RH, né? A parte que envolve ali as condições da psicologia e tal, né? É preciso, antes de mais nada, sinalizar para vocês o seguinte: a leitura de um currículo é pessoal. E às vezes, eu tenho que confessar isso para vocês, porque serve como alerta. Às vezes a gente fala assim, essa é a forma errada de se apresentar o currículo. Mas isso é de maneira geral. Não quer dizer que você, na posição de RH, você tenha que lembrar do detalhe aqui, por exemplo, da foto do Facebook, e você falar assim, se essa pessoa botou foto do Facebook, tá errado o currículo dela, vou descartar. Cuidado, você pode estar perdendo um belo profissional, porque às vezes a pessoa não tem ali a expertise de criar currículos maravilhosos, padronizados, né? Atualizados, atuais, né? Mas pode ser que ela tenha um conteúdo de currículo maravilhoso. Pode ser que você tenha aqui um currículo aparentemente bom e um currículo aparentemente incorreto. Mas pode ser que esse currículo aqui seja o que você está procurando. A pessoa desse currículo aqui seja a pessoa que você está procurando. Enquanto essa pessoa aqui, ela buscou orientações, ela fez um currículo maravilhoso, né? Atualizado, atual, modelo atual, e no entanto ela pode ter aqui, né, pouca experiência ou nenhuma experiência, ou experiência que diverge do que você precisa, né? Enquanto esse daqui, com um currículo feinho, escrito errado, cheio de cores, com foto do Facebook, pode ser que ele traga para você o quê? Elementos que você está procurando. Muito cuidado com isso de simplesmente descartar currículo porque ele aparece aqui de uma estruturação típica daquela que disseram pra gente que é um currículo errado. Cuidado, tá bom? Pratique a empatia quando você estiver trabalhando no RH,
porque esse camarada aqui, essa pessoa aqui pode não ter recursos, ela pode até ter descoberto que essa não é a melhor versão do currículo dela, mas ela não tem condições, às vezes financeira ou tecnológica, de preparar um novo currículo. Às vezes a sua empresa falou que a pessoa tinha que mandar o currículo até hoje. E hoje ela toma conhecimento da sua vaga e ela não tem a menor condições de preparar hoje esse modelo aqui. Muito cuidado, não descarta não. Seja, tá? Olha a empatia. Bom, mas então vamos lá, né? Porque aqui a gente aprende como lidar com os currículos, né? Como filtrar os currículos, mas também nos serve, né? Como um aprendizado para quando a gente for produzir o currículo e mandar. Por que esse currículo está arriscado aqui? Porque ele traz, supostamente, alguns elementos que via de regra, as empresas estão descartando o currículo só por apresentarem dessa forma. Então, por exemplo, escrever com letras vermelhas, deixar de colocar um e-mail. Poxa, uma pessoa que não tem um e-mail, como é que eu vou me comunicar? E se ela não tem e-mail, isso pode representar muito mais do que simplesmente não ter e-mail, mas ela pode não ter habilidades de responder um e-mail, enviar um e-mail. Então isso tudo é pensado pela empresa na hora que ela recebe um currículo que não tem e-mail, né? Quando você mostra ali que... Quando você não tem um telefone de contato, poxa, como é que então eu vou fazer o contato com essa pessoa, né? Que tipo de dificuldade essa pessoa tem? Tem que analisar, né? A pessoa que coloca que é fumante, né? Tá até em vermelho ali, né? Fumante, tem filhos. Eu vou descartar simplesmente porque ela é fumante e tem filhos? Seria melhor então essa pessoa omitir que não tem filhos, que tem filhos, que ela é fumante? Pode ser que você encare isso de uma maneira positiva, né? Poxa, ela tá me dizendo que ela é fumante, né? Então tem que me preocupar de repente, tem que aceitar, tem que admitir de que ela vai precisar em algum momento ter uma pausa ali para fumar. Mas isso, caso a pessoa coloque no currículo, ela tem que admitir, né, as interpretações das pessoas que estejam fazendo a leitura do seu currículo. Mas repito, se você estiver fazendo a leitura do currículo, cuidado, não descarta por descartar, tá bom? Bom, a pessoa colocou um monte de informações ali que estão em vermelhos. Ela colocou número de documentos, número de CPF, número da carteira de trabalho, título de eleitor. E ali o modelo diz que está errado. Por que está errado? Né? Bom, eu não estou dizendo que a apostila está errada não, pessoal. Estou dizendo que o mercado tem dito, né? O mercado tem falado que quanto mais sucinto o seu currículo for e trouxer as informações que dizem realmente respeito à vaga que você quer ocupar, né? Que você demonstre através do currículo aquela sua competência, né? A sua habilidade específica, as suas atitudes pertinentes àquela posição, é bacana, isso que é o que as pessoas estão procurando. No entanto, tem tantas oportunidades aí que precisam do CPF. Se você for trabalhar, por exemplo, numa rede bancária, numa agência bancária, eles vão pedir no seu currículo CPF, porque eles vão precisar consultar a sua condição enquanto não cidadão, né? Porque cidadão é pelo título de eleitor, mas a sua condição na linha de crédito no mercado, né? Se você está negativado, infelizmente, às vezes a pessoa não tem condições, acaba negativando o seu nome, né? Vai lá para o cadastro negativo de pessoas, né, que são inadimplentes, e ela consegue uma ótima vaga ou participa de uma ótima vaga para um correspondente bancário, uma empresa aí de financeiro, e essas empresas negam a oportunidade dessa pessoa seguir no processo seletivo porque ela está negativada. E aí entende que a pessoa negativada é porque está com dificuldade financeira, e por ela estar com dificuldade financeira e movimentar o dinheiro, existe um risco muito grande. Enfim, olha a interpretação, né? Mas existe? Existe. Existe. Você tem que ver qual é a política da empresa que você vai atuar enquanto RH, tá bom? Se a pessoa não tem experiência, ela vai escrever não tem experiência, ou ela vai dialogar ali com o recrutador. As atividades que ela teve, assim, que ela executou mediante subordinação, independente de ter o registro ou não na carteira, né? Porque ela pode ter sido uma babá,
né? Mas não registrada. E por ser babá, pode ser que o recrutador tenha ali a sua interpretação positiva, né? Questão da pessoa cuidadosa, pessoa paciente, pessoa que, por mais que não tenha carteira assinada, não tivesse tido a carteira assinada, pode ter respeitado a hierarquia. Aí você vai ver pela questão do tempo que a pessoa exerceu aquela função. Então, as informações elas não são irrelevantes, né? Principalmente quando você não tem muita experiência. Quando você tem uma experiência muito grande, você vai se deter ali a focar nas experiências que tenham relação com a sua vaga que você está concorrendo. Quando você não tem experiência, você tem que dialogar de alguma forma com o recrutador. Eu já tive a infeliz experiência de receber um currículo enquanto recrutador de uma pessoa que colocou nome, telefone, e-mail e tudo embaixo era não tenho experiência, não tenho qualificação, perdão, formação acadêmica, era pouca, né, a formação acadêmica. Aí colocou ali espaço de informações adicionais sem informações, então ela não se preparou para fazer aquele currículo. Mas o pouco que ela colocou, foi aquela oportunidade que ela teve, né, de colocar. Aquilo que eu li é o que eu pude interpretar. E aí, infelizmente, se ela não tinha nada e eu precisava de uma experiência mínima, aquele currículo precisou ser descartado naquela ocasião, né? Mas quando eu falo assim, cuidado, tenha empatia, é quando você pega um currículo e acha assim, pô, esse currículo tá sujo. Calma, a pessoa pode ter sujado sem querer. Aliás, quem sujou pode ter sido alguém da sua própria equipe, né? Enfim, tenha mais empatia, tá bom? Gente, essa é a parte 1 e parte 2 da nossa apostila. Se a gente estivesse na sala de aula, eu ia te perguntar se você sabe fazer currículo, se você já mandou muito currículo, se você já teve a oportunidade de validar um currículo com um sobrinho seu, um irmão mais novo seu, né? Se você já teve a oportunidade de entregar um currículo para alguém avaliar, né? Se você quisesse ali na sala de aula discutir o que colocar no currículo, a gente vai ter essa oportunidade. E desde já, né, eu quero me colocar à disposição caso você queira aí conversar um pouquinho sobre o seu currículo, conversar um pouquinho mais sobre esses elementos que nós falamos aqui da aula 1 e 2 da disciplina Práticas de RH, fiquem à vontade, tá? Me chamem lá no WhatsApp, os meus alunos têm os meus contatos, né, o meu contato, e eu terei o prazer de dar continuidade a esse assunto aqui. É claro que se você perguntar alguma coisa que tenha relação com as nossas próximas aulas, eu vou atender inicialmente a sua questão, vou tentar te responder, mas vou tranquilizá-lo também dizendo que nós teremos uma oportunidade futura para tratar do assunto que você estiver falando comigo. Tá bom? Que você estiver aí tentando eliminar a dúvida. Pessoal, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.